Fala aí pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Batista aqui pelo Movimento Igreja Sem Política hoje de novo, um abraço a todos. Meu tema com vocês hoje aqui é a questão dessa pauta do diálogo interreligioso e também intercultural, que é a Agenda 2030-2050 da ONU, e que nós vamos trabalhar um pouco com vocês hoje aqui, do quanto essa política rende, pelo Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Henrique Vieira. E aí vem outras personalidades evangélicas que também podem estar atuando dentro desse cenário cínico do sistema político religioso. Mas antes de tudo, fazer algumas introduções importantes para vocês aqui, lembrando que o Movimento Igreja Sem Política existe para honrar e representar esses três princípios básicos da hermenêutica bíblica, que eu venho falando sempre, que é a identidade da autoridade teológica, como também a unidade instrumental do dever cristão, como também o que é ser igreja, e o último princípio, o sistema de governo eclesiástico que surge do modelo histórico ininterrupto da primeira igreja que Jesus instituiu por homens que ele escolheu. São esses três princípios que a gente vem trabalhando com vocês direto na educação e na formação daqueles que nos seguem. O outro ponto importante é essa questão, dentro dessa hermenêutica correta e honesta, sai ali para nós essa observação que não existe ministério político nem também pastor político no messianismo de Jesus e possivelmente também nos primeiros cristãos, caracterizando, né, a vida messiânica de Jesus dentro desse mundo sistemático, o mundo das instituições, o mundo dos governos e tudo mais. Na sua vida messiânica não existe a perspectiva, não foi visto ali nenhum ministério político e quanto mais ainda a prerrogativa do pastor político. Então, numa situação eventual dele, no mundo em que estamos, não haveria participação nem atuação política, a não ser exatamente esse objetivo de cumprir a visão profética. Então, esse detalhe de usar o Estado para atingir as finalidades da igreja, ou até mesmo de missões, como também impor valores cristãos e teológicos na política, na Constituição, no Estado, com o objetivo de refrear o mal social, o mal moral nesse mundo, impedir exatamente, inclusive, perseguição contra a igreja, essa coisa toda, não há na perspectiva bíblica escatológica, como também canônica, essa realidade. Então, o que nós estamos falando aí é de uma outra coisa, que quando a gente vai em busca desse sistema, desse método, não é nas escrituras que a gente encontra esse sistema e esse método dentro das instituições. O sistema político religioso, que a gente vem falando sempre para vocês aqui, que identifica a sua origem, identifica um único poder, ok? Nós sabemos quem são os autores desse sistema, que é feito de oligarquias como também de sinarquia, um mecanismo que foi elaborado por essa ordem, essa dinastia imperialista acasalada, que eu venho falando sempre, como um mecanismo de emancipação do sistema político religioso, ok? E a gente entra ali dentro para descobrir exatamente esse mecanismo e entender quem são esses autores, como também para que foi criado, vamos dizer, essas engrenagens de unir a igreja e o Estado. Esse fenômeno de unir a igreja e o Estado é especificamente criado por eles, pelo aquilo que você chama de elite global, até mesmo da ordem mundial. Dentro do sistema político religioso, a gente encontra lá a patente desse termo, cristianismo. Essa patente, ela é exclusiva dessa ordem, dessa dinastia, foi patenteado, né, para ser um mecanismo de protocolo religioso. Esse termo cristianismo sai dele catolicismo, sai dele cristianismo protestante. Essas duas tendências religiosas, elas também foram criadas exatamente com essas finalidades de cumprir programação social e também religiosa, são chaves de ativação para atingir finalidades específicas dessa ordem mundial, como objetivos políticos, como também industriais, né? E eu venho falando sempre pelo Verdade em 10 Minutos, como também aqui no Movimento, que aí entra aquela questão das ambiguidades, né? Como o cristianismo protestante, o catolicismo, como também o islamismo, por mais divergentes que sejam nas suas tendências teológicas, todos eles se direcionam para um ponto comum, que é exatamente o que hoje a ONU representa ser, tá? Mas um detalhe importante, todas as três direcionam a sociedade e condicionam a sociedade para uma nova ordem mundial, para uma sujeição, vamos dizer assim, política mundial. Exemplo das teologias que se assemelham entre essas três vertentes: o dispensacionalismo do reino, que eu venho falando sempre,
de fazer todos os seus fiéis acreditarem de que Deus está representado por instituições, como também lideranças religiosas específicas, como também a escatologia do novo mundo, de criar um novo mundo, de criar um mundo diferente, um mundo mais justo, um mundo mais isso e mais aquilo, mas não é o objetivo deles, tá? O objetivo deles não é cumprir o correto e o certo, o objetivo deles é fazer a sociedade cada vez mais estar refém do discurso, como também das instituições. E a institucionalização do ensino é um esquema deles, tá? Para isso servem as ideologias, para isso servem os debates, os discursos, exatamente para poder ainda mais inibir, como também impedir o livre-arbítrio, a consciência, como também o conhecimento absoluto das coisas, tá? Então só estou dando uma pausa, uma pauta de cada coisa que eu venho tratando aqui para vocês pelo canal. Bom, daí do cristianismo sai o pastor político, do cristianismo sai ministério político, aí vem todas essas descobertas que eu tenho certeza que aqueles que me escutam sempre estão me acompanhando e entendem melhor. Bom, o resultado final do sistema político religioso, toda a sua atuação histórica e panorâmica histórica, a obra final, o resultado final é a ONU. Hoje a visão supranacional do poder, né, a soma das repúblicas, a soma das monarquias, aí entra aquela panorâmica que eu venho tratando com vocês aqui, ok? A ONU e as suas instituições. Ali dentro da ONU já existe uma agenda 2030-2050, que ela estipulou, e lembra, a agenda não quer dizer que são coisas que vão ser alcançadas naturalmente. São coisas que vão ser alcançadas por imposição e estratégia, tá bom? Então existem 4 objetivos na agenda da ONU de 2030 a 2050, que as igrejas evangélicas, que o protestantismo em específico assumiu cumprir: o humanismo político, ambientalismo holístico, tecnologia integral, como também diálogo interreligioso, como também intercultural, que dentro daquela ambiguidade, que ao mesmo tempo se mostram rivais, trabalham para um ponto comum, tanto a parte política religiosa, como também a religiosa em específico, o sistema em si, tá? Quando religião e política se une agora, nesse exato momento, para poder atingir esse ponto comum. Mas brigam entre si, discutem entre si, mostram ser rivais, mas não são. Porque o que tem que prosperar e progredir é a agenda. Então eu vou dar um exemplo a vocês dessa atuação do pastor político, do sistema político religioso, daqueles que estão inseridos dentro desse sistema, uma hora esquerda, uma hora direita política, não importa, para vocês verem como que a coisa funciona. Bom, ao mesmo tempo demonstrando serem rivais, eles também trabalham por uma mesma causa, que é dar à ONU a sua emancipação, como também a agenda globalista. Vamos lá? Bom, um exemplo claro disso é a pauta da questão interreligiosa, como também intercultural. O diálogo interreligioso é um objetivo da ONU com as instituições. Tá? Tanto o catolicismo, como também o cristianismo protestante, como também o islamismo, todos eles estão trabalhando pela mesmo ponto comum, ao mesmo tempo brigando entre si, ok? Como também o judaísmo, não tenha dúvida. Bom, esse relativismo religioso, ele está dentro da ambiguidade, tá? Essa ambiguidade, eu vou dar um exemplo claro. Veja só o protestantismo. Bom, a esquerda evangélica, ela faz a mesma coisa, mas eu vou me basear aqui na direita, e aí daqui a pouco eu falo da esquerda. Silas Malafaia, por exemplo, quando ele vai convocar, né, cristãos, exemplo, para uma luta moral ou moralista, que aconteceu recentemente pela questão dos conselhos tutelares, usando a esquerda e impondo medo de que a esquerda realmente fosse se aproveitar dessa emenda para introduzir valores não cristãos, como ele julga, ele vai em vídeo e convoca cristãos para a rua da seguinte forma: povo evangélico e povo católico, que para ele todos são cristãos. Povo abençoado do Brasil, eu quero chamar a atenção de meus irmãos evangélicos e também de católicos, cristãos em geral. Então, vejam bem vocês, ele que antigamente, se você pegar vídeo dele, ele lá atrás acusava a Igreja Católica de ser herege e dizia que haviam mais de 400 lá heresias que a Igreja Católica sustentava até o dia de hoje, que ele não estava errado lá atrás. Hoje, o comportamento dele na pauta do diálogo interreligioso é diferente. Ele, quando quer ser pastor político e honrar o sistema político, porque ele é um agente, ele, para poder render essa política, a política que une os dois lados, une o católico, une o evangélico. Ô pastor Daniel, mas tem algum problema? É lógico que tem. Você não tenha dúvida.
A Igreja Católica, o Vaticano, é a mãe das heresias, pelo amor de Deus. E se tiver algum católico me ouvindo aí, você tem que provar o contrário. Não adianta você ficar triste comigo que eu estou te falando aqui agora. Entendeu? Que a Igreja Católica, ela é nada mais do que a mãe da prostituição literária, escriturária. Você não tenha dúvida disso. Agora, veja bem vocês. Não é o que eu estou trabalhando, as heresias da Igreja Católica. Eu estou trabalhando exatamente o quê? O quanto essa política religiosa, ela rende. Enquanto eles brigam entre si, vejam só, eles estão trabalhando diálogo interreligioso. Descaradamente, e usando o relativismo religioso, também usando a base dos valores, né, religiosos, que em nome da família, em nome disso, une católico e evangélico. O mesmo comportamento aí de Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, que em defesa da vida, segundo ele, diz que padres e pastores deveriam convocar fiéis para irem às ruas e se manifestarem contra o aborto. A Marcha pela Vida, organizada pela Igreja Católica, ocorreu em vários estados e ele esteve presente na marcha em Belo Horizonte, dia 8 de outubro de 2023. Esse moleque que, em uma live com o padre, chorou. Enquanto o padre orava, não sei se ele pregava, ele chorou. Então vejam bem vocês. E aí? Entende que em nome da esquerda, e porque eles põem temores de que a esquerda venha quebrar os valores tradicionais da família, da vida, etc., eles estão trabalhando a união de dois lados que são incompatíveis, segundo as suas crenças e as suas confissões, são compatíveis na relação. Ah, mas o momento agora é política. Ah, legal, então muito obrigado, você acabou de dar um tiro no pé. Realmente, política aqui faz ecumenismo. Política aqui faz diálogo interreligioso. Esse é um esquema, pô. Entendeu? Eles, obviamente, contra a esquerda, encontrando razões para unir duas confissões que são completamente incompatíveis. É o mesmo comportamento do Henrique Vieira. Ele que destacou uma publicação sobre o Papa Francisco, usando o Papa Francisco como referência cristã. E diz aí, né, que diz ele que para cessarem o fogo, que a guerra é sempre uma derrota, dizendo o Papa, demonstrando um simples gesto da humanidade, e atribuiu certos comentários ao Papa, e que recebeu dizendo que ele é um herege comunista, me perdoem, aos bolsonaristas que odeiam a paz. E Henrique Vieira diz: segundo a teologia e a doutrina das católicas, o Papa é infalível em questões de fé e de moral. E muitos bolsonaristas brasileiros se dizem cristãos e inclusive se confessam como católicos. Deveriam, no mínimo, respeitar a sua própria tradição e acolher os conselhos do Papa Francisco. Tá? Então quer dizer, você vê que a esquerda e a direita, a esquerda num tom moral e a direita num tom mais moralista, entendeu? Eles brigam entre si, conflitam entre si, mas trabalham por um mesmo objetivo: unir duas confissões aqui. Como estão fazendo também com o islamismo, como estão fazendo também com o judaísmo. O islamismo, a esquerda tem feito isso descaradamente, como também no judaísmo a direita também tem trabalhado a mesma coisa. Alguns aí acham que judeus já estão no céu porque são de Jerusalém. Os caras estão atropelando teologia bíblica e ignorando coisas básicas da fé. Então vocês têm que entender que o que rende aqui é a agenda da ONU. Então, enquanto muitos aí estão aí preocupados com as ideologias políticas, preocupados com o que a esquerda está fazendo, que a direita tem que impedir, aí o que da esquerda tem que pedir, o que a direita também está fazendo, o que está rendendo aqui é diálogo interreligioso, é diálogo intercultural. A agenda está sendo cumprida pelos seus Malafaia, Nicolas Ferreira, Henrique Vieira, etc, etc. Senhores, o que eu estou deixando claro para vocês aqui é o cinismo desse cenário político-religioso. Como esses caras são cínicos, entendeu? Como que eles levam a igreja para as ruas, para defender uma pauta que eles sabem que no fundo, entendeu? A igreja não vai conseguir impedir a agenda. Mas ao mesmo tempo que eles mentem para a igreja, tornando a agenda anticristã uma coisa de partido, sendo que é da ONU, eles trabalham as movimentações dessas relações interreligiosas, como também culturais. Infelizmente, é o que está acontecendo, e eu queria deixar registrado para vocês essas três figuras aqui. Você pode trabalhar de repente melhor em outros que você pode identificar essa dinâmica, essa engrenagem, né, que eu tratei com vocês aqui, de ao mesmo tempo que se demonstram ser politicamente divergentes, diferentes, opostos, todos eles se unem num único ponto, num objetivo comum: unir as religiões e trabalhar a unidade interreligiosa. Amém? Um abraço para vocês.
Vamos seguir nesse comportamento do pastor político e ministério político, e como vocês percebem, trabalhando direitinho, você vê o quanto isso é espúrio, banal e antibíblico. Um abraço, Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo.